Glória a Deus. Amém. Queridos, alguém trouxe a sua Bíblia? Pega ela, por gentileza. Evangelho segundo o relato de João. João, capítulo de número 14. João 14. Versículo 1, 2, 3. Depois você já deixa preparado aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Esse pastor Línguas Estranhas, não, está na Bíblia. Tessalonicenses. Primeiro nós vamos ler João, capítulo 14, versículos de número 3 em diante. João 1, 14. Bom? Quem achou João 14, diga amém. Amém. O texto nos diz: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o verso 18. Vou te dar uma dica, começa de Apocalipse para trás. Vai ficar mais fácil, vai comigo. Amém? Versículo 13, enquanto você procura aí para ganhar tempo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e você diz amém. Tome o seu assento. Se você quiser e puder aplaudir a Jesus, todo louvor, amém? Queridos, eu quero que vocês se atentem muito a essa ministração, porque essa ministração tem tirado o sono do pastor por um bom tempo. E ministrar sobre o que eu vou ministrar aqui talvez não seja difícil, ou para alguns seja, pelo fato de o tempo estar se passando e a ministração acerca daquilo que foi lido aqui, tem se tornado cada vez mais escasso. Dificilmente alguém sobe na nossa tribuna para falar acerca de arrebatamento, vinda do Senhor, porque a coisa do Apocalipse é muito difícil. E na verdade o que está acontecendo, o fato de alguém não ministrar acerca do que Jesus disse em João 14, que não era para nós ficarmos tristes, porque ele iria preparar um lugar, e se ele fosse, ele voltaria para buscar a quem ele deveria ter deixado aqui na terra. A mensagem de Jesus Cristo aqui é concernente a uma tradição do mundo antigo, no tempo de Jesus, a se tratar do casamento judaico. Tudo que Jesus fala acerca de ir e voltar é relacionado ao casamento judeu. O casamento judeu, aos tempos antigos, principalmente no tempo de Jesus, hoje já não é mais da mesma forma que antes, mas especificamente no tempo de Jesus, era algo totalmente lindo.
totalmente inusitado. Você já conhece, já foi falado várias vezes aqui, o Breno já ministrou sobre isso, o profeta Moisés, o pastor Manuel já falou sobre isso. Mas é muito bom repetir para que fique gravado na nossa mente. O casamento judaico, no tempo de Jesus, o homem se preparava assim como a sua mulher. O pai do noivo era quem ia atrás de uma amada para o seu filho. Ele saía ao encontro desta mulher, e quando ele encontrava essa mulher, ele trazia o seu filho com ele. Porque naquela época, para ter alguém como noivo, ou até mesmo como casado, faziam-se entre eles um tratado. Hoje nós chamamos de certidão de casamento, naquela época era um tratado. Ali o noivo e a noiva escreviam, assinavam que ali eles estavam selando um compromisso. Depois de assinar o compromisso, ambos não iam viver juntos, nem muito menos passar um momento junto, porque naquela época não existia namoro. E o noivado que existia naquela época lá era distante, não era junto. Eles ficavam um distante do outro. Depois que assinaram o contrato, o filho sabia quem era noivo, o pai já tinha escolhido quem seria a esposa do filho. O filho deixava a amada e a partir daquele momento ele ia preparar a sua vida para poder receber aquele a quem ela havia contratado um tratado de que seria sua esposa. O filho vai. E nisso que o filho vai, agora ele vai preparar o ambiente para receber a sua amada. Enquanto o filho vai preparar um lugar para receber a sua amada, a mulher que ficou, se tornaria a esposa do filho, ela fica cuidando de si, preparando os enxovais, preparando tudo aquilo que era concernente à festa, a casamento. Ela preparava-se, juntava as suas amigas mais próximas, mais íntimas, e a representação disso está em Mateus capítulo 25. As suas amigas ajudavam ela a preparar o vestido, a preparar a festa, a preparar a cerimônia. E o noivo saía, e nisso que ele saía, ele trabalhava muito, porque ele tinha que preparar um lugar para se comemorar a festa, um lugar para comemorar a noite nupcial dele, e preparar uma moradia para sua amada. Ele vai, trabalha e prepara tudo isso a fim de que a qualquer momento ele voltaria para buscar quem ele havia deixado. O homem vai e prepara, e detalhe, não é o homem que determina quando é a hora de voltar para buscar a amada, mas é o pai que, quando vai ver o que o filho está fazendo, se está bom para receber a amada. Porque se ele fez um tratado ali, ele combinava com a esposa de que levaria para casar com ela, ele estava dizendo que ele tinha que dar tudo do bom e do melhor para sua amada. Então o pai, quando ele olhava para o que o filho está preparando, se ele dissesse, não está bom, não está digno, não está aceitável, ele não poderia voltar para buscar a noiva. Apenas quando o pai achasse que estava bom, a casa estava boa, o lugar onde seria comemorado-se o casamento, a noite nupcial, se tudo estivesse bom, bonito, aprazível, o filho poderia voltar para buscar a esposa. Mas enquanto não estivesse bom, o filho preparava e se preparava para preparar o ambiente para buscar a sua esposa. Pastor, só que a tradição diz que era um noivo quem sustentava a mulher no período em que ele chamava ou convidava ela para um compromisso. Se ele não pode ver a noiva até que ambos saiam para comemorar o casamento, como é que ele vai suprir as necessidades da amada? A tradição no tempo de Jesus, o noivo pegava o seu melhor amigo, e esse seu melhor amigo é quem fazia a comunicação entre ambos, é quem fazia a ligação entre um e o outro. Deixa eu dizer isso aqui para você: o amigo do noivo era o responsável
o tempo se passa, a casa onde ele vai morar com a sua amada está pronta, o lugar onde vai ser a noite nupcial do casal está pronto, o lugar onde vai ser a festa também está pronto. Agora vai e vem, observa todo o cenário, olha a casa, olha onde vai ser a festa, olha onde vai ser tudo. E se o pai disser, agora sim está pronto para receber a noiva, o filho se retirava e alegremente ia ao encontro da sua amada. E quando ele ia ao encontro da sua amada, a tradição dizia que ele ia no período da noite, porque era no período da noite em que todo mundo ia descansar, ia dormir, e ele gostava de, como diz a nossa lábia carioca, chegar chegando, para mostrar que chegou, para pegar de surpresa, para que fosse um presente, para que criasse uma emoção, um certo sentimento. Aí quando ele era avistado de longe, as amigas que tinham o papel de esperar o noivo do lado de fora, ficavam com as lamparinas acesas. Lembra de Mateus 25, as 10 virgens? É a representação das amigas da noiva. Não só uma representação da igreja, mas a amiga da noiva, que é a igreja em si. Quando elas olhavam de longe o noivo, eram elas quem gritavam e diziam, lá vem o noivo. E quando elas gritavam, lá vem o noivo, a noiva que estava lá dentro começava a colocar o seu véu, colocava as suas vestes de casada, seu vestido de noiva, se adornava, se preparava. E quando ela ficava pronta, ela saía para fora. E quando ela saía para fora e o seu noivo a avistava de longe, ele vinha correndo em direção à sua amada, e a sua amada ia correndo em direção ao seu amado. E ali eles se abraçavam, expressavam o seu sentimento, e depois daquele momento comemoravam-se uma festa que durava 7 dias. Uma festa essa que ficava marcada, ele fazia tudo do bom e do melhor. Depois de ter a noite nupcial, depois de ter a festa, ele levava a amada para o lugar onde ele havia preparado para a sua amada esposa. É lindo, é bela essa tradição. Pastor, por que você me contou essa pequena história? Porque nós, a igreja, somos a representação da noiva aqui na terra. E Jesus é o Filho que foi dado por Deus para casar com a noiva. Pastor, se Ele é o noivo, por que é que quando Ele estava com os discípulos, Ele acabou deixando os discípulos para que se cumprisse João 14? Eu estou indo, mas eu vou preparar um lugar. Lembra do que eu disse? O noivo fazia o que para casar com a esposa? Ele iria primeiro preparar um lugar. E quando ele preparasse o lugar, ele voltaria e nos levaria para ele mesmo. Pastor, mas os discípulos iam ficar tristes porque iam ficar sozinhos. Aí entra o papel do amigo. Primeira Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Antes de Jesus ser levado ao céu, antes de ele subir ao céu, ele olha para os discípulos e disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Sabe o que Jesus estava dizendo? Fiquem em Jerusalém, porque eu vou subir, mas eu não vou deixar vocês só, eu vou mandar um amigo. E esse amigo vem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, chamado Espírito Santo. É ele que quando a noiva está triste, quando a noiva está chorando, quando a noiva quer alguma coisa, é o encarregado de subir ao céu e pedir ao noivo, e o noivo transmite ao amigo para a sua noiva aquilo que a igreja de Deus precisa. É Deus dizendo: você não está sozinho. O teu noivo está com saudade, está apaixonado, quer te ver logo, quer te encontrar logo, mas no período que nós estamos aqui, ele diz: vocês não ficarão sozinhos, eu enviarei o amigo. E esse amigo tem o nome de Espírito Santo. Pastor, por que você está me contando tudo isso? Porque a igreja, em pleno século 21, tem perdido a mensagem do noivo. A mensagem em que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Pastor, mas por que a mensagem tem se perdido?
por causa das visões escatológicas que têm surgido em nosso meio. Há um tempo atrás nós nos preparávamos para receber o noivo, ou para estar pronto para o noivo, para que quando Cristo viesse, Ele encontrasse uma igreja que estivesse bela, perfeita, pronta e toda adornada. E por que hoje ninguém mais prega sobre isso? Porque a igreja no século XXI foi dividida por 3 visões. Quantas visões? Que visão são essa, pastor Bruno? É acerca da volta de Jesus Cristo. Pastor, qual é a primeira dela? Tudo que Jesus disse antes de vir encontrar a sua noiva, Ele colocou um ponto de referência, e o ponto de referência era a tribulação. O que é a tribulação? Aquilo que está escrito em Mateus capítulo 24, tudo que iria acontecer sobre a terra depois dos últimos dias, ou nos últimos dias. Ele diz: vai levantar reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, e você conhece. Isso é a chamada grande tribulação. E daí, pastor, e daí que o pessoal não quer mais pregar sobre isso por causa da tribulação? Como, pastor, a igreja está dividida em 3 pensamentos acerca da vida do Senhor. A primeira é chamada, aí fora, de pré-tribulacionista, mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Pastor, qual é a diferença dessas 3 visões? O pré-tribulacionista é aquele que acredita que Jesus virá em 2 etapas. Primeiro, vai vir buscar a igreja como um ladrão, em que ninguém vai ver. E a segunda vez, depois da grande tribulação, Ele vem com grande glória e poder e pega o restante que ficou aqui, que se arrependeram e se converteram ao decorrer da grande tribulação. E o mesmo, pastor, o mesmo é aquele que acredita que Jesus não vem antes, mas acredita que Jesus vem durante a grande tribulação. A igreja vai viver a tribulação e de repente Jesus aparece no meio da grande tribulação e busca todo mundo. E o pós-tribulacionista é aquele que acredita que Jesus não vem antes nem durante, acredita que Jesus só vai vir depois da grande tribulação. Tudo vai acontecer e por último Ele vem buscar a sua igreja. E aí os pregadores hoje, os pastores, os líderes têm medo de pregar isso, porque tem medo de errar. Ah, mas se eu pregar que vem antes, vão achar que eu estou errado. Se eu pregar que Ele vem durante, vão achar que eu estou errado. Se eu pregar que Ele vem depois, vão achar que está errado. Então eu orei a Deus e disse: Senhor, como eu vou pregar isso se a igreja está dividida em 3 pensamentos? Aí o Espírito Santo me pegou pela madrugada. O amigo do noivo me disse pela madrugada: o que todos esses não sabem, essas 3 visões não sabem, é que antes de acontecer, seja antes, durante ou depois, a grande tribulação é precedida pelos sinais e profecias. Pastor, não entendi, eu vou repetir para você. Tem gente que está se preocupando que Ele vem antes, tem gente que está se preocupando que Ele vem durante, tem gente que está se preocupando porque Ele vem depois. Deixa eu dizer uma coisa para você: não importa se Ele vem antes, não importa se Ele vem durante, não importa se Ele vem depois. As profecias e os sinais dizem que Ele vem. Se Ele vem antes, Ele vem. Se Ele vem durante, Ele vem. E se Ele vem depois, Ele vem também. Aí o Espírito Santo falou para mim: o importante não é se eu venho antes, durante ou depois. O importante é se a igreja está preparada para me receber quando Ele vier. Aí quem não acredita que Ele vem antes está dizendo: para que eu vou orar agora? Para que eu vou me sacrificar agora? Para que eu vou assumir um compromisso com Deus se Ele só vai vir depois? Aí quem acredita que Ele vem durante está dizendo: para que eu vou buscar agora? Para que eu vou interceder agora se Ele só vai vir buscar dentro da tribulação? E quem acredita que Ele vem antes está dizendo: eu vou me preparar agora, vou buscar agora porque eu quero ser salvo do céu, meu filho. A igreja não tem que se preparar, a igreja tem que andar preparada. Eu vou repetir: a igreja não tem que se preparar, a igreja tem que andar preparada. Mateus capítulo 25, a Bíblia vai dizer que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Qual era diferente da prudência e da nécia? É que antes do noivo vir, a Bíblia diz que as loucas estavam se preparando, e quando o noivo veio, as prudentes estavam preparadas. Sabe por que muitos não querem compromissos, muitos não querem se envolver, muitos não querem entregar sua vida a Cristo? Porque estão achando que Ele vem antes, vai vir durante, ou vai vir depois, meu filho. Ele vem, e quando Ele vier,
sua esposa. Ele veio buscar uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Alguém que guardou as suas vestes. Alguém que obedeceu a sua palavra. Alguém que andou com ele. Alguém que disse que não importa se ele vem antes, durante ou depois. O importante é eu estar preparado para que quando o noivo vier e alguém gritar aí, vem o noivo, eu diga, pode vir, Senhor, porque eu já estou pronto, eu já estou pronta para te receber. Aleluia! Por quê, pastor? Porque antes de ele vir antes, durante e depois, a Bíblia diz que vai ter sinais. Os sinais da sua vida precederão se ele vai vir antes, durante ou depois, não importa. E o que nós estamos vivendo no século 21 são os sinais e as profecias. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7, se você abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 5, versículo 1 ao 4, a Bíblia vai dizer que no meio político haverá guerras e terrorismo. E em Tiago a Bíblia vai dizer para nós que vai ter corrupção e ganância. Deixa eu te perguntar, está tendo guerra aí fora? Tiago diz que naquele último dia os homens se tornarão gananciosos. Sabe qual é a expressão aqui? Corrupto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem corrupto no poder? Tem? Sabe qual é o nome disso? Sinais. Achou pouco? A Bíblia diz que vai ter sinal aonde? Na sociedade. Lucas capítulo 21, versículo de número 11, a Bíblia diz que haverá fomes e epidemias. O que é epidemias? Doenças incuráveis que começaram a aparecer do nada. A gente passou por isso. Não, pastor, já está curado. Se já está curado, por que já estão indo para a quinta? Eles já estão pensando na sexta dose. Eles já estão dizendo por aí que está vindo uma outra pior. Deixa eu te perguntar, está tendo fome aí fora? Não precisa nem ir para fora. Aqui no nosso país está tendo fome em alguns lugares? Quem pesquisa sabe. Quem olha para si mesmo não está sabendo de nada. Mas quem pesquisa, quem olha para outros estados sabe que está passando fome em vários lugares. Sim ou não? Sabe qual é o nome disso? Sinais. 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo no capítulo 3, versículo 1 ao 4, que naqueles últimos dias haveriam maldades e divisão. Sabe o que é isso? Pessoas intolerantes. Tu já experimentou andar pela rua e encarar alguém por 3 segundos? Sabe qual é a primeira coisa que a pessoa vai dizer? Perdeu alguma coisa? Perdeu alguma coisa aqui? Está me olhando por quê? Um dia eu saí para ministrar na igreja com um pastor amigo. Estava no ponto de ônibus esperando o ônibus para poder ir. Aí tinha uma dupla sertaneja de 2 homens. E aí eles olharam para trás, um olhou para o outro, viu que eu estava ali atrás, eu estava esperando o ônibus. Eles se colocaram bem na minha frente, eu não conseguia ver, eu tinha que ficar fazendo assim, ó. Aí o mais abusado olhou para mim e disse assim: "Quem foi, pastorzinho? Você já estava dentro? Quer amaldiçoar a gente?" Eu disse: "Jesus." Eu já não sou nada debochado. Eu falei: "Meu filho, tem um problema assim." "O que? Sou eu?" "Tá vendo lá? Toma uma foto." Eu disse: "Não, você está vendo, tá falando de ver, você está na frente. Eu quero ver o ônibus chegando. Se vocês quiserem fazer, é problema de vocês. Jesus te ama do mesmo jeito, meu filho. Tá? Mas eu quero ver." Hoje as pessoas estão intolerantes. Hoje em dia você não pode entrar na frente de alguém. Antigamente pisava no pé de alguém, alguém dizia: "Desculpa, o meu pé está debaixo do teu, desculpa aí, foi mal." Hoje, se você pisar, alguém está dizendo assim: "Me chuta logo, me chuta logo, me bate logo." As pessoas estão perdendo a empatia, sentir aquilo que os outros estão sentindo. A gente está vivendo isso ou não, irmão? Entra numa fila do caixa do supermercado, que a pessoa deixa o carrinho lá atrás, a fila já não sei quantos metros, a pessoa foi buscar não sei o quê, aí você vê um carrinho longe, uma fila aqui, você vai estar atrás achando que não tem ninguém, aí de repente chega alguém gritando, principalmente quando é aqui no Rio: "Como é que é? Não está me vendo não?" É ou não é, irmão? Está ou não está acontecendo? As pessoas têm perdido o amor. Ele diz, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que naqueles últimos dias pais ficariam contra filhos e filhos ficariam contra pai. Está acontecendo isso? Tem filho que não perdoa pai.
da mãe, abandonando a criação do seu nascimento. Qual é o nome disso, pastor? São os sinais. Aí a Bíblia vai dizer também que vai ter sinal na natureza, onde? Vai ter terremotos. Mateus capítulo 24, versículo 7. Vai haver terremotos em vários lugares. Esse dia apareceu no jornal que até aqui no Brasil, onde nunca teve terremoto, teve não sei onde, no país aí, no estado aí do sul. É normal? É normal, gente? Não é normal, são sinais. A Bíblia diz em Mateus 24, ainda, versículo 29, Apocalipse 6, versículo 12, que nos últimos dias o sol e a lua se tornariam em sangue. É lógico que João ainda não tinha noção de algumas coisas. Ele estava querendo dizer que o dia se tornaria escuro e a noite se tornaria claro. Teve dois fenômenos que apareceram na internet, você pode pesquisar. Um foi aqui no Brasil, lá no Nordeste, onde de repente 3 horas da tarde o céu todo ficou vermelho, escuro, e ninguém, nem mesmo os cientistas sabiam dizer o porquê. 1 hora depois que foi ficar tudo claro. Teve um país aí fora em que estava de noite e de repente deu um clarão de meia hora e escureceu de novo. Só que não, a gente está preocupado com o quê? Com curtida, com compartilhamento. A gente está preocupado se vai dar tempo de casar, namorar. A gente está preocupado em conquistar casa própria. Está preocupado em ter carro, meu filho. Se der tempo de estudar, estude. Se der tempo de se casar, se case. Se der tempo de programar sua vida, programe. Mas se você está olhando para o sinal e está sabendo que ele está perto, está na hora de preparar suas vestes. Está na hora de colocar a vida em ordem. Está na hora de voltar para o altar. Está na hora de cumprir as suas promessas com Deus. Porque quando ele vem buscar uma noiva fala de compromisso. E quem tem compromisso é quem tem aliança. A noiva que diz que é noiva, mas não tem compromisso, nunca foi noiva, é namorada. Deus, ele vem buscar uma noiva. Olha para alguém que diz: Deus vem buscar uma noiva. Noiva fala de alguém compromissado. Noiva fala de alguém que anseia pelo noivo. Na natureza, aí no Apocalipse capítulo 6, versículo 13, a Bíblia diz: João diz que teria quedas, estrelas cairiam sobre a terra. Ele ainda não tinha o conhecimento que nós temos hoje, a tecnologia que temos hoje. As estrelas estão relacionadas a meteoros, coisas que caem. Como ele não sabia ainda descrever o que era, então ele diz que era uma estrela que cai sobre a terra. Cai ou não cai meteoro aqui na terra, gente? Cai ou não cai? E sabe o que é isso? Bíblia. Sinais. A Bíblia fala sobre grandes calamidades, ainda em Apocalipse 16. O que é grandes calamidades? Coisas sobrenaturais que começaram a acontecer do nada. Furacões, terremotos, maremotos em lugares onde nunca aconteceu. Qual é o nome disso? Sinais. Que sinais é esse? De que ele está vindo. Não importa se é antes, durante ou depois, não importa. Não importa se vai ter 2 arrebatamentos, se vai ter 1 arrebatamento, se não vai ter arrebatamento, se vai ser oculto ou não vai ser oculto. A Bíblia diz que ele vem. Mateus declarou que ele vem. Marcos declarou que ele vem. Lucas declarou que ele vem. João declarou que ele vem. E Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, agora nós lemos, ele diz que ele também vem. Irmão, está na hora da igreja tomar postura, tomar posicionamento, se alinhar com Deus, porque ele está perto de vir. Ele está perto para encontrar a sua igreja. Eu creio nisso. Mais alguém crê? Então terá sinais na política, terá sinal na natureza, terá sinal na sociedade. Vejam o que eu vou te dizer. Vai ter sinais no meio cristão, no meio religioso. Vai, pastor, e qual é a probabilidade disso? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Marcos capítulo 7, versículo de número 7 a 8. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ao 4. O que ela fala? Ela fala que nos últimos dias irão deturpar o Evangelho de Cristo. O que é deturpar, pastor? É pregar o contrário, é pregar o oposto,
é dizer o que a Bíblia diz, mas na verdade a Bíblia nunca disse. Se você não precisa puxar tanta coisa, se você abrir o seu Instagram, vai aparecer um pastor que antigamente a gente cantava muito a música dele. Deus cuida de mim, alguém lembra? A sombra das suas asas. Pastor Cleber Lucas. Naquela época muito usado por Deus, e de repente, eu não sei se porque o tempo passou, ele envelheceu, não aceitou isso, não é mais reconhecido como antes. Ele criou uma polêmica agora sobre dizer que a Bíblia é racista por não ter citações relacionadas a Cristo em questão de cor, sabe? Porque ele vem como a nuvem, sua barba é branca. Irmão, isso aqui não trata de cor, isso aqui não trata de raça. Igual o louvor do hino da harpa que diz algo mais elétrico, que foi a polêmica dele. Não se trata de cor, gente. Se trata de que quando Ele nos aceita e nós o aceitamos, o nosso pecado que nos tornava imundo, Ele nos torna limpo, sarados, curados e transformados. Leonardo Gonçalves, você lembra? No Getsemane foi que meu Jesus se entregando ao Pai mais uma vez, deixou o evangelho genuíno, fez aliança com quem não devia fazer e está deturpando toda a Bíblia. Sabe o que é isso, gente? Estão pegando a Bíblia e estão querendo adequar a Bíblia a nós, quando na verdade é nós que nos devemos nos adequar a ela. Não é porque eu acho certo, eu acho correto, é o meu pensamento, é o meu modo de ver, meu filho. A Bíblia ainda é Bíblia, a palavra ainda é palavra. Os tempos passaram, mas a palavra do Senhor permanece a mesma. A porta ainda é estreita, o caminho ainda é um. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem vem a mim eu o levarei para o Pai. Marcos capítulo de número 13, versículo 22. Ainda no meio cristão, os sinais. A Bíblia diz que se levantaria falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas são aqueles que pregam, que cantam, que oram, não porque amam a Deus, não porque tem compromisso com Deus, mas porque olham para o meio cristão como se fosse uma empresa a fim de ganhar coisas lucrativas. Pessoas que se intitulam Deus. Temos um palhaço aqui no nosso país que se intitula Cristo, Henrique Cristo. Povo da cor, os palhaços. E pessoas acreditam, vão até ele, pagam um grande dinheiro, viajam para não sei onde, toca nele. Deixa eu te dizer uma coisa: olha para a mão dele e vê se tem algum furo. Olha para o pé deles e vê se tem algum furo. A Bíblia diz que em Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele subiu, ele não ficou. Quem ficou foi o amigo, então não tem como ter um Cristo aqui na terra. Existe nós que somos a representação dele aqui neste lugar. Cuidado para você não correr atrás desses que estão querendo roubar a sua fé, prometendo a você coisas, lugares, pessoas e bênção. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, todos esses apóstolos, eles pregavam arrependimento, pregavam exortação, não amassageavam o ego de ninguém, porque eles queriam que a igreja se tornasse madura. Sabe quando é a hora dele vir? Quando a igreja se tornar madura. Aí eu gosto da frase que o Breno fala, que o profeta fala, sobre estar morto, não é isso? Sobre estar morto, não fica triste com ninguém, não briga com ninguém, porque está morto. Deus está procurando alguém que esteja morto em Cristo, alguém que ressuscitou nele e diga: Senhor, eu estou aqui, estou em processo de amadurecimento, mas não vou me corromper por causa de ninguém, vou continuar fazendo aquilo que a tua palavra diz que é para eu fazer, vou continuar obedecendo aquilo que a tua palavra diz que é para eu obedecer, vou continuar fazendo, agindo, falando, me vestindo como a Bíblia diz que eu tenho que ser. E aí, pastor?
ainda no meio cristão, Marcos capítulo 13, versículo 22, a parte B, e Apocalipse 13, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que muitos fariam prodígios, sinais e maravilhas, e que, se possível, enganaria até quem? Os escolhidos. É pecado ter sinais? É pecado operação de maravilhas? É pecado ver Deus curando, batizando, sarando, pessoas colocando enfermidade para fora, expulsando o demônio? É pecado? Não é pecado. O problema é que nós estamos indo atrás dele por aquilo que ele pode fazer, e não por aquilo que ele é. E as pessoas estão hoje querendo um Deus que faz, um gênio na lâmpada. Pois não, querido, faça 3 pedidos. Que se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, quem é esse Deus que não faz nada? Meu filho, ele já fez. Há 2000 anos atrás. Subiu no alto de uma cruz, cruz que era minha, sua, do maldito Barrabás. Subiu na cruz e lá ele gritou bem alto, dizendo: Tetelestais, consumado está, a dívida foi paga. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Eu não estou aqui porque ele pode fazer alguma coisa, eu estou aqui porque ele já fez alguma coisa. Eu não estou aqui porque ele pode me dar, eu estou aqui porque ele já me deu um nome escrito no livro da vida. Se tem alguém que acredita nessa palavra, joga essa mão lá em cima e faz aquele barulho do diabo, não pode. E aí, você está aqui por causa do noivo ou está aqui por causa do que ele pode fazer? E para mim o pior sinal que vai ter no meio cristão é o que mais está acontecendo hoje. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3. A Bíblia diz que naqueles últimos dias muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? É não crer mais. A gente até vem para a igreja, mas é só novinho. Apostatar da fé é quem ouve um louvor e não sente mais nada. É você ouvir uma ministração e entrou por aqui, saiu por aqui, tanto fez quanto faz. Antigamente alguém louvava e a gente se derramava. Não que o se derramar, o chorar quer demonstrar espiritualidade, mas a gente expressava alguma coisa. Antigamente a gente chegava, não que isso é uma regra de fé, porque na Bíblia existe oração de joelho, sentado em pé, mas por causa do temor a gente chegava, virava o primeiro banco antes de dar a paz do Senhor para qualquer pessoa. A gente orava, dobrava o joelho, sentava, ficava em pé e falava com Deus para depois falar com todo mundo. Antigamente a gente vinha na intenção de entregar alguma coisa a Deus. Hoje a gente vem com a intenção de receber alguma coisa de Deus. Quem são aqueles que se apostataram, pastor? É aqueles que pregavam e não pregam mais. São aqueles que louvavam e não louvam mais. São aqueles que oravam e hoje não oram mais. É alguém que disse: eu vou ficar só esse ano na igreja. Apostataram na fé são aqueles que não creem mais que Deus batiza com o Espírito Santo, não creem que tem mais cura, não creem que Deus fala mais, que Deus não revela mais, que não existe dom de língua, que não existe Espírito Santo. Esses apostataram. E por que se apostataram? Jesus disse: por aumentar a iniquidade, ou seja, por crescer no pecado, o amor de muito se esfriou. O que é se apostatar na fé, gente? É a gente entrar no culto e sair da mesma maneira que entrou. Não há mudança, não há transformação, como foi ministrado no louvor. Pula, grita, faz um monte de coisa, mas não tem mudança nenhuma. Deixa eu te perguntar, todos esses sinais que eu acabei de citar aqui, acontecendo? Se está acontecendo, isso significa que alguma coisa está prestes a acontecer.
E o que vai acontecer? Se eu fosse cantar, ainda bem que eu não sou cantor, eu diria: o noivo vem outra vez, ansiosamente espero, porque os sinais apontam, os sinais estão nos dando uma direção, os sinais estão nos dando algo, os sinais estão avisando alguma coisa. O que? Aquilo que os anjos falaram para o discípulo em Atos dos Apóstolos capítulo 1, quando Jesus falou que enviaria alguém, e depois de subir ao céu, eles ficaram com os olhos fitados no céu, não conseguiram abaixar a cabeça, porque a visão que eles estavam tendo era algo sobrenatural. De repente Jesus está subindo ao céu e elevado, se assenta no trono de Deus. Como é que eles vão olhar para baixo? Aí é obrigado dois varões de branco, anjos, descer do lado daqueles homens, tocar no ombro deles e dizer assim: varões galileus, por que vocês olham para cima? Se esse que vocês viram subir, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero dizer para você: os sinais seguirão aqueles que creem. Está na hora de você acordar, está na hora de você se despertar. O Senhor está perto de se encontrar com a sua noiva. Cristo está perto de vir buscar os salvos, e a gente ainda está com os olhos voltados para aquilo que eu quero e não para aquilo que a Bíblia está dizendo que vai acontecer. Pastor, qual é o outro problema que pessoas não conseguem ministrar sobre esse tema? É porque uns dizem que Jesus não vai acontecer um arrebatamento porque a igreja não vai ser levada para o céu, a igreja vai ficar aqui na terra. O pré-tribulacionista diz que nós iremos subir, e depois que passar a tribulação nós iremos descer com Cristo, como João disse em Apocalipse, que ele desceria com seus milhares de anjos e os seus servos fiéis. O mesmo tribulacionista, que é aquele que acredita que ele vem durante a tribulação, diz que ele vai vir buscar a sua igreja naquele momento ali e não vai voltar mais. O pós, que é aquele que acredita depois, diz que nós não seremos arrebatados, vamos passar pela grande tribulação. Depois de passar a grande tribulação, no pior momento da tribulação, Deus vai vir na nuvem junto com os seus filhos, vai buscar a sua igreja, e assim vai se cumprir Apocalipse 21, que diz: eu vi novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém, que descia do céu e habitava com os homens, como disseram o apóstolo, tabernaculou com os homens. Deixa eu te dar uma notícia, meu irmão. Se a igreja vai subir, se a igreja vai descer, se o céu que vai descer, se a terra que vai subir, não importa. O importante é eu estar lá, é eu entrar lá. Se o céu for aqui, amém. Se o céu for lá em cima, amém. Se não for em lugar nenhum, amém. O importante é eu estar pronto. Porque se você não estiver pronto, você não vai desfrutar nem aqui e nem lá. E quem que adianta você servir a Deus? Sabe por que pessoas não estão preocupadas? Porque alguém diz: ah, vai ter morte eterna. Outros dizem: não, vai ser tormento eterno. Aí quem ouve dizer que vai ser tormento eterno diz: ah, então eu posso morrer, vou sofrer eternamente, mas já vou morrer para sempre. Outros já dizem: não, quando ele vier, lançar tudo no lago de fogo, lançar a morte, lançar os demônios, os perseguidores da igreja. Aí ali a alma do ser humano vai ser lançado e nunca mais vai passar a existir. Irmão, não importa. Se você leu alguma coisa na Bíblia e você teve um entendimento, e esse entendimento vai mais tirar a gente do caminho do que colocar no caminho, guarda para você. Do que adianta eu fazer uma pregação aqui e dizer: vai ter morte eterna ou tormento eterno? Vai te acrescentar em alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não vai. Sabe por quê? Porque todo o Evangelho, todos os apóstolos, todos os profetas profetizaram a Cristo. Se Ele vai estabelecer o governo dele aqui na terra ou no céu, não importa, o importante é nós estarmos com Ele. Se o teu nome não estiver no livro da vida, se o teu nome não estiver no livro das obras, e se você não cumprir aquilo
céu não vai se cumprir, porque Ele veio buscar uma noiva. Tu não vê a noiva perguntando para onde Ele vai. Ele diz: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vocês estejam. Ele não diz para onde for a morada vocês não. Ele diz para que onde eu estiver, vocês estejam. Até porque essas três visões que eu falei para você, do pré, do mesmo e do pós, tem base bíblica. Ah, pastor, mas uma tem mais respaldo bíblico do que o outro. E quantos versículos a Bíblia precisa para provar alguma coisa? Se a Bíblia disser só uma vez, acabou. Sabe por que está acontecendo tudo isso aí? A noiva está dispersa? É porque não estamos preparados. Estava conversando com um rapaz. Esse rapaz estava vivendo na rua. As drogas tirou ele de dentro da sua casa. E aí eu comecei a pregar para ele. Ele falou que conhecia o Evangelho. Eu falei: querido, vamos voltar. Vamos buscar. Vamos colocar a vida em ordem. Ele falou: pastor, como é que eu vou voltar se o lugar onde eu fui recebido as pessoas não me aceitam do jeito que eu estou? Eu falei: querido, você não tem que procurar um lugar que aceite como você está. Você tem que procurar alguém que te receba, cuide de você, trate de você e te dê uma orientação. E depois, pastor, depois o Espírito Santo vai vir. E é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a partir dali, o Espírito Santo vai começar a regrar a sua vida. Quem é novo na fé, os líderes orientam. Quem já está cascudo na fé, o Espírito Santo começa a dizer o que é, o que não é, o que pode e o que não pode. Onde tem que estar, onde não tem que estar. Ele falou assim: pastor, é só isso? Eu disse: é. Ele disse: então eu vou voltar. Então vou encontrar Cristo, vou restituir minha família. Porque quando Ele vier, eu quero estar lá. Ou se a terra for aqui, ou se o céu for aqui, eu quero estar com Ele. Aí ele virou para mim do nada e disse assim: pastor, o que você quer ser quando você chegar lá? Eu falei para ele: não sei. Sei, a Bíblia não chegou até essa parte. Não sei se eu vou só ficar cantando santo, 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 se eu vou adorar, se eu vou. Sei. Ele falou: pastor, não, você não entendeu, pastor. Eu estou dizendo para você, pastor, que quando a gente chegar lá, não importa se eu vou ser o gari, o faxineiro, se eu for o manobrista, o negócio é estar onde Deus está. E aí a minha mente fez assim, ó, igual aquele meme. Queridos, qual tem sido a sua preocupação? Como você tem se posicionado diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Você se entregou a Ele? Eu estou dizendo para você que é pecado você ter uma dessas crenças aqui. Você pode dizer que o céu é lá, o céu é aqui, não tem problema. Você pode dizer que o arrebatamento vai ser 2 etapas, em uma etapa não vai ter arrebatamento. Pode também. O que não pode é você querer empurrar em alguém uma crença que é sua, algo que você descobriu. O que não pode é você deixar esses pensamentos tirar você do propósito, tirar você do compromisso com Deus. E para com esse negócio, porque ninguém aceitou, ninguém me ouviu, então eu vou parar de cantar, vou parar de orar. Não, meu filho, faça o seu papel no reino. Exerça aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque quando chegar aquele grande dia, como diz Apocalipse capítulo de número 20, vai haver um grande tribunal. E esse tribunal aqui, gente, vai acontecer mesmo se for antes, mesmo se for durante, mesmo se for depois. Vai ter esse tribunal. E sabe para que serve esse tribunal? A Bíblia diz que os anjos vão recolher dos 4 cantos todo o povo. E quando estiverem diante desse grande tribunal,
que é o chamado juízo final, que está em Apocalipse 20, é onde o Senhor vai separar o joio do trigo, a ovelha dos bodes, quem é dele, quem não é dele. Aí a Bíblia diz ainda no capítulo 20 que livros serão abertos. Não descreve quais, mas pelo menos um, pelo menos dois ele cita: o livro da vida e o livro das obras. Pastor, você está dizendo que você não precisa nada, não, você sabe, não, mas a fé sem obras, ela é? Não vai para o céu só porque você aceitou Jesus. Você vai para o céu porque você aceitou Jesus, exerce a sua chamada e trouxe vida para eles. O livro das obras serão abertas. O livro da vida será aberto, porque no livro da vida foi aquele que João chorou quando viu o livro pela primeira vez fechado, atado com os seus selos, e ninguém podia desatar. É por isso que alguém declarava dizendo que todos que pecaram neste livro da glória estavam. Aí ele chora, aí de repente Jesus chega, cumpre o propósito, paga a dívida, é levado ao céu, ele desata os 7 selos, e os nomes que ali estavam escritos poderiam ter chance de ser salvo mais uma vez. Esse livro vai estar escrito o nome de quem tiver salvo. E a Bíblia que diz que ele chamará para o gozo do seu Pai, isto é, para dentro do reino, para a alegria do Pai. Imagine diante do tribunal, Cristo chamar o teu nome. Vem Renato, vem Luiz, vem Andressa, vem Bia, vem Bruno, vem Manuel, vem. E o terceiro livro, pastor Bruno, uns afirmam que é a Bíblia, outros afirmam que é só o Pentateuco, para memorar, não importa. A Bíblia diz que esse livro vai ser aberto para que quando alguém tentar questionar e dizer: Senhor, onde estava escrito? A própria Bíblia se mostrará para você e mostrará onde é que estava escrito. E depois, pastor, que houver a sentença, aí a Bíblia diz, capítulo de número 22, que depois de ter separado os salvos, quem não foram salvos, ele diz, e ficarão de fora os cães. Quem são os cães, pastor? São aqueles que só vivem na prática do pecado, naquele ciclo vicioso. Os adúlteros, adultério é o quê? Um ato de imoralidade sexual, não é só uma prática de adultério. Ficarão de fora os mentirosos. Tem gente que mente tanto que acredita até na sua própria mentira e torna aquela mentira como se fosse uma verdade. Ficarão de fora os assassinos. Quem são os assassinos? Não só quem tirou uma vida, literalmente, de uma pessoa, mas existem assassinos que matam verbalmente, mas matam pessoas do que trazem para o reino. Ficarão de fora. A questão aqui não é quando ele vem, a questão é se você quer estar dentro ou se você quer estar fora. Eu faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Se ele viesse hoje, se ele descesse hoje, se ele arrebatasse hoje, se ele encontrasse hoje, da forma que você quiser interpretar, se fosse hoje, responda para você, não olha para ninguém, nem olha para mim. O nome estaria lá ou não? Entraria no céu ou não? Ouviria o Pai dizer: vinde benditos do meu Pai ou não? Gente, sabe por que a igreja está se perdendo? Sabe por quê? Porque a gente está focando na volta. Quando ele vem, quando ele virá, como virá, de que maneira se dará, quando na verdade toda a Bíblia aqui é instruções para que nós nos preparemos para Ele, até porque Ele já está pronto, Ele já está preparado, Ele já preparou um lugar, Ele já sabe que tem que vir buscar a sua igreja. Ele só está esperando o Pai dizer, porque nem Ele, nem os anjos, nem o amigo sabe quando Ele vem. Cristo já está pronto, só falta Ele vir. E sabe por que Ele não veio? Porque a Bíblia diz que se não fossem abreviados os tempos, ninguém se salvaria. Aí a última instrução da Bíblia, em Apocalipse 22, a partir do versículo de número 10 ao versículo de número 14 é: quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é puro, se purifique mais ainda.
Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? Não foque quando ele vai vir, de que maneira ele vai vir. Não, olhe para você e vê se a sua vida está em ordem. Vê se o teu casamento está em ordem. Vê se os teus filhos estão em ordem. Vê se a tua igreja está em ordem. Vê se na sua empresa você tem sido um bom patrão, um patrão justo. Se você tem sido um funcionário justo e fiel. Se você tem sido uma mulher submissa. Se você tem sido um marido que se doa como Cristo te doou para a igreja. Se você tem sido um filho que obedece e honra pai e mãe. Se você tem sido um pastor exemplar, uma ovelha de testemunho, alguém que o apóstolo Paulo diz: nós somos um livro aberto. Se você tem sido de fato um livro aberto, ou se a sua vida é um livro fechado, que ninguém sabe quem você é, o jeito que você está, um dia acorda de um jeito, outro dia acorda de outro, nunca está transformado. Então fique de pé agora comigo. Eu sei que tem pessoas que talvez se encontrarem em um desses pontos aqui. Não preciso que você me conte, nem vou chamar você aqui na frente. Eu quero que você olhe para dentro de si, reveja os seus conceitos, olhe para dentro de si, vê o que está em desordem, vê o que não está alinhado, porque os sinais já estão declarando. Deixa eu dizer algo para você. Isso é para quem não lê Bíblia, não vai acreditar. Você tem que ler a Bíblia. Mais da metade da Bíblia já se cumpriu. Muito mais da metade já se cumpriu. Nem Cristo, nem Deus, isso aqui tu não ouviu em nenhum lugar, nem o Espírito Santo disseram quando viria, como viria ou aonde viria. Mas os três afirmaram algo. E este algo que eles afirmaram é uma promessa. E olha que só na Bíblia, de forma espiritual, tem mais de 8.000 promessas. E de forma total, tanto espiritual quanto natural, são mais de 16.000 promessas. Qualquer uma dessas promessas podem se cumprir como não podem. Talvez aconteçam na sua vida, ou se não acontecer na sua vida, vai acontecer na sua descendência. Mas tem uma única promessa na Bíblia, que vai acontecer você querendo ou não, você estando vivo ou estando morto, você estando preparado ou estando despreparado. É que os três afirmaram que eles viriam buscar a sua igreja. E buscar não quer dizer só vir buscar e levar para algum lugar. Às vezes vir buscar em encontro. É a única promessa que eles garantiram de toda a promessa que tem na Bíblia, é de que ele viria. Isso significa que é tempo de nós nos prepararmos. Aliás, é tempo de andarmos preparados. Porque tem crente que tem medo da morte. Tem crente que tem medo se ouvir alguma coisa, trombeta, algum som espiritual, porque acha que ele vem e ainda não está pronto. Tem crente que fica assustado quando a gente prega isso aqui, fica com medo. Aí não, Jesus não quer você com medo. Sabe por que pessoas sendo cristãs têm medo? É porque a vida não está em ordem. E se ele viesse, de fato, não iriam receber, não iriam para o reino. Então, se você tem medo, precisa colocar alguma coisa em ordem. Porque quem sabe como está diante de Deus, ele olha igual o apóstolo Paulo. Eu sei que morrer para mim é, e viver para Cristo é. Então está na hora de você colocar algumas coisas em ordem. Eu queria você que está tentando fechar os seus olhos aí, e a partir de hoje começar a se preparar essa morada para Cristo. Preparar-se esse tempo, porque depois dessa vida aqui você precisa decidir aonde você vai viver a sua eternidade com Deus. Pastor, mas enquanto Ele não vem,
que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Canta, Bia, senão todo mundo vai embora. Canta. Se ele não vem, você vai cantar o quê? Você pode cantar isso? Pastor, eu preciso colocar minha vida em ordem, então começa a orar com Deus aí. Pastor, eu estou pecando muito, eu estou errando muito, eu estou falhando muito, então ora a Deus aí agora. Tem alguém que está afastado do caminho de Cristo e sabe que precisa voltar? Vem aqui que eu quero orar com você. Você quer que venha com Deus. Se está afastado de Cristo, ouviu essa palavra e decidiu voltar para Ele. Salvação, nada. Mas o caminho é esse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Jesus disse: aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se você não aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador e confessar diante dos homens, diante da igreja, diante de testemunha, você está correndo risco. Então, se você está afastado e precisa voltar, vem aqui na frente. Talvez você nunca entregou sua vida a Cristo, mas hoje quer entregar sua vida a Ele. Vem aqui na frente, porque tudo que eu te falei está acontecendo.